Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Ele dobrou. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. E aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se, também o que tinha recebido 2 talentos disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que ele tem, será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um momento em comunhão com os nossos irmãos, para poder trazer uma porção da tua palavra, Senhor. Uma palavra de esperança, de encorajamento, mas uma palavra também de exortação. Uma palavra que nos remete à fidelidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque sem ti nada conseguimos, nada podemos fazer, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei, essa parábola ela não está isolada, ela não está num contexto vazio. Ela tem um cenário escatológico. Quem não sabe o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, resumidamente, geralmente remetida a Apocalipse, mas não. A Bíblia, em vários aspectos, remete a questões escatológicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou seja, entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós temos um cenário onde nós vivemos, na esperança em que o Senhor virá. Até para aqueles que já se foram, enquanto o Senhor não virá, como se dará esse estado intermediário? Céu, inferno, Nova Jerusalém, lago de fogo. Sistematicamente a teologia vai tratar dessa forma e com muitas nuances. Nós temos discussões, né? Pré, pós, não importa. Fato é que escatologia nos remete à esperança. Porque imagine uma vida sem esperança. E que esperança eu me refiro? A esperança de que nós não estamos vagando sozinhos. E nós não estamos peregrinando à toa. Temos o destino. Isso, inclusive, é motivo de obras literárias antigas, presentes. Mas a caminhada do cristão é uma caminhada escatológica. Escatom
Esperança do nosso Cristo que virá. E aí nós temos aqui uma ligação entre as duas primeiras parábolas das virgens e essa que nós estamos tratando agora pela manhã, a dos talentos, né? Hernán Dias Lopes ele vai usar uma frase muito simples para dizer que as virgens esperavam e os servos trabalhavam. Em outras palavras, estar preparado para a volta de Cristo não é apenas conservar os olhos voltados para um futuro, é manter as mãos ocupadas no presente com aquilo que o Senhor nos confiou. Ao mesmo tempo que nós temos na parábola das virgens uma exortação à vigilância, certo? Vocês devem ter ouvido sobre isso no último domingo. Nessa parábola, além da vigilância, que é o primeiro degrau, o Senhor nos remete à fidelidade, ao trabalho, ou seja, ao que nós fazemos com aquilo que nos é posto. E essa parábola, ela tem um intervalo, como foi dito, entre a partida e o retorno, que é basicamente a nossa vida cristã. Quando a nossa vida cristã acontece. Por isso a pergunta que conduzirá à exposição dessa manhã não é quando o Senhor voltará. Até porque a própria palavra, no capítulo 24 mesmo aqui de Mateus, vai nos remeter ao desconhecimento desse dia. A própria palavra vai dizer que nem o filho sabe, apenas o pai. Mas a pergunta que vai nos encaminhar para essa exposição é: como ele deseja encontrar quando voltar? Como ele deseja nos encontrar quando ele voltar? O próprio texto vai responder: recebendo seus bens com humildade, administrando-os com fidelidade e aguardando com esperança e temor o dia do ajuste de contas. Vigilantes, sim, mas não omissos. Não passivos diante de uma realidade maravilhosa, ainda afetada pelo pecado, sim, mas uma realidade de seres e pessoas redimidas por Cristo Jesus. E como o Senhor espera nos encontrar quando Ele voltar, seja no dia que Ele vier ou no dia que Ele requerer de nós a partida. E aí nós temos 3 pontos dentro dessa exposição que são importantes a serem destacados. Primeiro, do capítulo 14 ao 18, que é o Senhor confiando os seus bens a cada servo. Reparem que antes de mencionar quanto cada servo recebeu, o que Jesus deixa claro aqui? De quem eram esses bens? Eram seus bens. Nós vemos isso no versículo 14. Os servos recebem verdadeira autoridade para administrar, mas jamais deixam de ser servos. Os bens são do Senhor, concedido para administração e mordomia por meio dos seus servos. Então os servos recebem verdadeira autoridade, mas jamais deixam de ser servos. E o que está em suas mãos continuam pertencendo ao Senhor. E é aqui que começa a mordomia cristã. Não com a pergunta: o que é meu, o que é seu, o meu carro que está lá fora, a minha casa, a minha roupa, não. Mas com a confissão: o que eu recebi do Senhor. E notem que eu falei de questões materiais, carro, casa, minha roupa, mas o que eu recebi do Senhor? A vida, o tempo, os recursos, a formação, a força, o vigor, os dons e as oportunidades, elas nos transformam em tudo isso, em proprietários autônomos. Elas não nos transformam em proprietários autônomos. Tudo isso que nos é concedido pelo Senhor tornam-nos, na verdade, responsáveis diante daquele que nos concedeu. E o Senhor, então, distribui 5, 2 e 1 talento. De acordo com o quê? Com a capacidade de cada um. No verso 15 vai dizer. Essa distribuição, ela não é igual, mas ela é deliberada. Ela não é
lançada ao vento e cai na sua mesa e você pega, não. Você 5, você 2 e você 1. A distribuição, então, ela leva em consideração que nenhum servo será chamado a responder pela porção do outro. Porque o Senhor distribui conforme a capacidade de cada um. É deliberado, é examinado. Isso significa que a providência de Deus não produz trajetórias idênticas, meus irmãos. Cada um tem a sua história. Embora coloque todos sob a mesma chamada fidelidade. Há quem receba maior visibilidade, isso é fato, isso é evidente. Há quem sirva longe dos olhos da maioria. Há estações de abundância e há estações de aparente pequenez. O erro começa quando transformamos a diferença de porções em motivos de orgulho ou de ressentimento. Porque ambos desviam os olhos do Senhor e começam a olhar para a grama do vizinho. Deixam de observar ou de notar ou de apreciar os talentos que o Senhor te concedeu. Na parábola, os talentos, e aqui a importância de destacados, não é equivalente, elas são, na verdade no texto, são equivalentes a dinheiros, só que na aplicação, no contexto da exposição aplicada a nós, ela trata que não devemos aprisioná-los a uma única categoria. Como se Jesus falasse somente de dons espirituais ou de funções ministeriais. E aí, um dos pais da igreja, João Crisóstomo, dizia que os talentos são a capacidade de cada pessoa, seja na formação de proteção, ou em dinheiro, ou no ensino, ou no que quer que seja. E João Calvino, por sua vez, dizia que os talentos são os dons de Deus, especialmente os dons do Espírito. Porém, Hernandes Dias Lopes, citando um teólogo alemão, Fritz Heinke, ele traz uma perspectiva um pouco mais ampla, que eu quero compartilhar com vocês, que ele diz o seguinte: os talentos representam tudo o que recebemos de Deus como dádivas naturais e sobrenaturais. Ele entende por dádivas naturais nosso corpo, nossos dons, nossos talentos, nossa boa educação, nossa vida profissional, e por dádivas sobrenaturais, o próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra e a graciosa direção diária. Assim, podemos compreender na aplicação da parábola que os talentos representam tudo aquilo que Deus põe sob a nossa responsabilidade como dádiva e oportunidade de serviço. A capacidade de trabalhar, de servir, de pregar a palavra, de dar uma aula na escola bíblica dominical, mas também de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família e da família do próximo, de auxiliar os enfermos, de ação solidária, enfim, é o evangelho integral, meus irmãos. É a vida do crente, não somente na igreja, mas na sociedade, na cultura. É uma cosmovisão transformada, uma visão de mundo transformada. O que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos deu. E aí eu lembro do que o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 4, no verso 7, início do verso 7, e no versículo 10 e 11, que ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encorajados a administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, ele mostra exatamente como a esperança escatológica deve tomar forma na vida da igreja. Porque quem sabe que o tempo pertence ao Senhor, ora com sinceridade, com sobriedade, ama com sinceridade e serve com aquilo que recebeu, sustentado pela força que o próprio Deus dá. Quem tem a consciência de que o Senhor virá, ou de que a qualquer momento o Senhor pode requerer de nós
a nossa vida. Vive com sobriedade, ama com sinceridade e serve com alegria, consciente de que um dia, como servos, o nosso Senhor virá e requererá de nós ajuste de conta. Quem aqui trabalha e precisa fazer uma saída ou outra, e precisa pegar um Uber, precisa pegar um táxi, um ônibus, chega na sua empresa e faz o que com aquilo? Com os comprovantes que você recebe. Você faz o que com aquilo? Guarda? Se guardar, o que vai acontecer? Seu salário vai vir integral no final do mês? Vai vir descontado. Irmãos, eu sou contrário a qualquer tipo de analogia, qualquer questão nossa, mas acho que isso é oportuno. Nós temos que prestar contas, não somente aqui, como homens retos e mulheres retas diante do Senhor, com os nossos chefes e, enfim, patrões, mas isso serve de analogia com a prestação de contas que virá no último dia. E cadê seus comprovantes? E a divisão decisiva, portanto, irmãos, é o mesmo movimento da parábola. Os 2 primeiros servos saem imediatamente e colocam em ação o que receberam, enquanto o terceiro cava, esconde e paralisa a responsabilidade. E a divisão aqui não é necessariamente de dinheiro. A divisão é que o primeiro servo recebeu 5, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Não. Tem um aspecto quantitativo? Tem, de fato. Mas a divisão aqui é especificamente entre fidelidade que serve e negligência que enterra. A divisão é 2, são 2 e 1. Não são 3 divisões, são 2. Os que servem com fidelidade e os que negligenciam ao enterrar. E a pergunta que fica é, reitero, o que tenho feito com aquilo que o Senhor me confiou? Antes de lamentar, meus irmãos, com o que não temos, porque afinal temos e temos muito. Temos e temos muito. A palavra nos chama a olhar honestamente para aquilo que já está em nossas mãos. E eu repito a pergunta. O que temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? E aí chegamos no segundo ponto, que é o Senhor volta e recompensa a fidelidade. Jesus diz que o Senhor voltou depois do quê? De um tempo breve? Não, ele voltou depois de muito tempo. E essa demora ela é real, não adianta escondê-la. Ela deve ser tratada ela não deve ser tratada como se fosse uma volta imediata. O texto diz, depois de muito tempo. Contudo, ela também não pode ser confundida com uma volta que nunca se concretizará. Ele voltará. Assim como na parábola que ele voltou. Nosso Deus, meus irmãos, nosso Deus não é um Deus, como diz os teólogos, ou um aspecto, um demiurgo, um Deus que deu a corda no mundo e foi embora. E nos deixou, como diz o dito popular, a Deus dará. Não. E a vida cristã está aí, eu repito, entre a primeira e a segunda. E ele voltará. Essa é a certeza que nos agarra. Essa é a convicção que em meio a um oceano, abandonado, sem saber nadar, com cãibra nas pernas, nós enxergamos um tronco boiando e nós nos agarramos com aquilo com tanta força que não há que possa nos desagarrar daquele tronco. E essa esperança ela tem que ser vívida e real em nós. Eu repito, falamos tanto da volta de Jesus Cristo, mas quanto nós acreditamos nisso? Porque tudo isso que eu estou falando, de nada serve se nós não tivermos a convicção de que Cristo voltará, ou de que quando nós morremos não é finito, não basta, não acabou ali. Se isso não for real em nossas mentes, tudo isso que nós estamos falando, não somente essa parábola, mas as outras, elas são, desculpa a expressão, irmão, esterco. São palavras jogadas ao vento. E o tempo passa, gerações se sucedem, e a igreja pode ser tentada a se acomodar, mas a promessa permanece intacta.
e presente na parábola. O Senhor voltou e fez ajuste de contas. E a fé cristã vive nessa tensão santa entre a espera, que pode ser longa, e o encontro, que é absolutamente certo. Quando os dois primeiros servos se apresentam, os resultados são diferentes. Vejam, 1 com 5, é fato que ambos dobram. 1 com 5, tem mais 5, e chega ao quê? A 10, e outro com 2, chega a 4. Mas notem que a fala do Senhor é a mesma para ambos. Muito bem, servo bom e fiel. O de 2 talentos não é tratado como um servo de segunda categoria. Ele recebe a mesma fala do seu Senhor. Muito bom, servo bom. Muito bem, servo bom e fiel. O Senhor não lhe pergunta por que a sua história não se parece com a do outro. Porque a sua história não é igual à minha. Porque a minha não é igual à dela. Até porque quando ele deu de forma deliberada, conforme a capacidade de cada um. Pelo contrário, ele requer de cada servo fidelidade na administração daquilo que ele confiou. Isso nos liberta, meus irmãos, de uma comparação que adoece o serviço cristão. Por que eu estou na porta e não estou no púlpito? Por que eu estou dando aula lá e não estou tocando? Por que eu não estou aqui e acolá? Estou falando isso de caráter ministerial. Por que ele tem mais e eu tenho menos? Por que ele está num lugar e eu não estou? Por que eu estou descendo essa viela e eu não estou na Disney? Exemplo. Isso nos liberta de comparações que adoecem a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor não medirá a nossa vida pela porção do irmão, mas pela fidelidade com a fidelidade com que administramos a nossa. Talvez aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, talvez não, com toda certeza, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos é para que você esteja onde você está. E através disso, você exerça com responsabilidade as suas funções através dos talentos que o Senhor te entregou. E aí, tem um aspecto aqui que é importante. 5 talentos, 1 talento, melhor dizendo, equivale, dentro do contexto aqui, dentro da narrativa do texto, equivale a aproximadamente 6.000 denários, ou o equivalente entre 20 e 34 quilos de um metal precioso. 6.000 denários poderia equivaler a 20 anos de salário. Note que até o que recebeu um talento, tinha uma fortuna em suas mãos. Você pode achar pouco que você tem. Você pode achar que você não tem tanta aptidão para exercer algo que você gostaria de exercer. Mas enfim, o Senhor é contigo, a graça que transforma, que capacita, como foi mencionado aqui em Tito, a graça capacitadora. E é o Senhor que te dá. E Ele te deu de forma deliberada. Ele não te deu solto. E aí nós chegamos no apogeu dessa cena. A recompensa do servo fiel não é simplesmente um descanso, mas o privilégio de receber responsabilidades maiores. E, sobretudo, de participar da alegria do seu Senhor. A maior recompensa não é possuir mais, é ganhar prestígio ou ser finalmente reconhecido pelos homens. É entrar na alegria daquele a quem servimos. Tudo começa, observem, tudo começa com a generosidade do Senhor que confiou seus bens. E termina com a generosidade do Senhor que recebeu os servos com alegria. O Senhor deu com generosidade, recebeu com generosidade, se alegrou com generosidade e chamou os seus servos a participar da sua alegria. Talvez a porção que Deus lhe confiou pareça pequena, repetitiva, invisível. Talvez ninguém veja o serviço silencioso, a perseverança no seu lar. Você acordar mais cedo enquanto seu marido, seus filhos estão dormindo e você prepara um café para servi-los. Ou o marido que acorda mais cedo, dá um beijo no filho,
a esposa e sai para trabalhar. E a esposa também, que pode acordar mais cedo, dar um beijo no seu marido, nos seus filhos, sai para trabalhar. Ou o jovem, que às vezes está em casa à noite estudando, para poder, dentro daquilo que o Senhor vocacionou, exercer uma função profissional, não para si, mas para a glória de Deus. Ou talvez ninguém esteja vendo o estudo que você está preparando para a escola bíblica dominical, que terá 2, 3 pessoas. Talvez talvez as pessoas não estejam vendo o quanto o irmão se preparou, para estar aqui hoje, falando. Não para uma igreja lotada, ou para que pessoas vejam, talvez não tenha saído da forma que vocês queriam, mas não é por isso. O trabalho realizado com integridade que vocês fazem, ou que nós fazemos de uma forma geral, ou um cuidado que consome tempo e força. A parábola, porém, meus irmãos, desloca a nossa esperança do aplauso presente para a voz futura do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Reparem, com 20 anos de salário. Não é pouco, meus irmãos. Não é pouco. É pouco diante de uma perspectiva finita de vida presente. Mas para a eternidade, isso não é nada. E aí, nós chegamos no terceiro ponto. Eu vou me adiantar por conta do horário. O terceiro ponto desmascara e julga a negligência. O terceiro servo comparece com o talento intacto, mas a sua fala revela o problema. Que o problema nunca esteve no tamanho da porção. Em vez de apresentar o fruto do seu serviço, ele apresenta uma acusação. Descreve o Senhor como severo e injusto, transforma o medo em justificativa e tenta maquiar a sua omissão e imprudência. E a narrativa, porém, já nos mostra um Senhor generoso, que confiou grande riqueza e considerou a capacidade de cada servo. E para defender a sua negligência, aquele homem precisou distorcer o caráter do seu Senhor. Por isso, o Senhor condena o servo com as suas próprias palavras. Veja que as próprias palavras do servo não estão em linha com a sua acusação. Se eu, porventura, sou tão severo, por que então pegou meu dinheiro e colocou com os banqueiros e me entregou com juros? Numa linguagem popular, hoje em dia, falaria, tá tirando? Seu pecado, meus irmãos, não foi a tentativa fiel de voltar com menos, mas se recusar a fazer qualquer coisa. O servo mau terceirizou a sua responsabilidade, ou como eu gosto de dizer em casa, a sua síndrome de Adão. Quando Deus chega, o que foi que fizeste? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, eu não tenho nada a ver com isso. Ele maquiou a sua preguiça, a sua omissão, atribuindo e de forma leviana e maldosa, maculando a imagem do seu Senhor, que desde o primeiro momento foi generoso. O Senhor tem a obrigação de te entregar algum talento? Nenhuma, mas Ele te entregou 20 anos de salário nas mãos. E o que você fez com isso? Servo maldoso, preguiçoso. Você enterrou. Ah, mas o Senhor é maldoso, o Senhor é severo. Pegasse então, entregasse no banco, infeliz. Sou eu que estou dizendo isso, tá? E me trouxesse pelo menos 1% de juros ao mês? 20% de salário mínimo, se tivesse essas contas aqui, um dinheirinho legal, né? Ainda mais sabendo que ele demorou bastante tempo. E para a nossa realidade? Quantos aqui ou em outros lugares estão com seus talentos enterrados?
Ah, mas eu não tenho nenhum talento. Tem. Todos nós temos. A questão é que talvez você está querendo estar num lugar que não é para você estar. E eu te pergunto, o que amamos quando amamos a Deus? O que estamos buscando? E aí, temos o detalhe aqui, que Jesus não está desviando a parábola quando ele faz esse aspecto do banco para uma aula sobre investimento. Ele está mostrando que a desculpa não se sustenta nem segundo a lógica do próprio servo, como eu já mencionei. E aí tem um detalhe. O pecado não está somente na ação. E negligenciamos isso, que o pecado, nós negligenciamos a seriedade do pecado da omissão. A culpa não apenas no mal que praticamos, mas também, como vai dizer o apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, verso 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mas enfim, meus irmãos, fato é que quando distorcemos o Senhor, assim como o servo mau, terceirizamos, como eu mencionei, a responsabilidade, podemos vestir a preguiça com a linguagem religiosa, chamar a omissão de cautela e transformar a responsabilidade recebida em peso injusto. E aí, eu ressalto ao final, a obediência não é a raiz da salvação. Para que não haja também aqui um equívoco de uma ideia legalista de que o que você pode fazer vai te remeter à salvação. Mas a obediência, ela não é a raiz da salvação. Ela é seu fruto. E a fidelidade não produz o pertencimento, mas evidencia a realidade da fé professada por aqueles que foram alcançados pela graça salvífica e transformados. Aqui nós temos exatamente um cenário que demonstra que aquele servo mau ocupava o lugar de servo, mas no retorno do Senhor, sua profissão foi desmentida pela vida. E é possível estar entre os servos e ainda assim não pertencer de fato ao Senhor. E conforme está registrado pelo apóstolo João na primeira carta, no capítulo 2, verso 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando o Senhor resolve lançar o servo mau no lago, no local de ranger de dentes, é justamente para deixar claro isso que eu acabei de dizer. A obediência não é a raiz da salvação. Nós obedecemos porque a graça nos alcançou. E você que foi alcançado pela graça, porque isso também não quer dizer que você seja 100% fiel, você que é salvo, redimido. Mas isso serve de exortação, porque como eu disse no início, o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Ele traz à memória a necessidade de sermos obedientes, porque é o Espírito que convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. E eu pergunto, o que você tem feito com o talento que o Senhor, ou os talentos que o Senhor te entregou? Quem conhece a generosidade do Senhor serve com gratidão, meus irmãos. Quem reconhece sua autoridade serve com reverência. E quem leva a sério a sua volta não transforma medo em esconderijo, mas encontra na graça razão para obedecer, e quando ainda é tempo. E aí eu concluo, e já tendo me alongado do horário, peço perdão, que ao final a parábola não nos convida a contar os talentos alheios, o meu, o seu, você, o meu, eu, o seu, mas a examinar a própria vida diante do Senhor. Tudo que está em nossas mãos continua sendo dele. A aparente demora não elimina o ajuste de contas, como eu já mencionei. E a maneira como servimos revela o que realmente pensamos daquele que nos chamou. Por isso, a prontidão escatológica tem os olhos voltados para Cristo e as mãos ocupadas com aquilo que Ele nos confiou.
A prontidão escatológica não tem a ver com a certeza somente de que o Senhor virá em uma omissão de vida cristã. Mas não! A certeza acompanhada de uma mão repleta de trabalho para o seu Senhor, consciente da responsabilidade com os talentos que o Senhor nos deu. Não trabalhamos para nos tornar donos, nem para comprar o favor de Deus. Servimos porque tudo que já nos foi confiado pelo Senhor. Servimos porque, tudo já nos foi confiado pelo nosso Senhor e porque a graça que nos salva também nos ensina a viver para Ele. Então, se o tempo de espera o deixou cansado, lembre-se de que depois de muito tempo não significa nunca. E então, se oportunidades foram enterradas sob medo, ressentimento ou desculpas, ouça o chamado do texto. Enquanto o Senhor não volta, ainda é tempo de obedecer. E se você serve em silêncio e às vezes se sente pequeno e invisível, não despreze a sua porção. O elogio do Senhor não é menor porque aquilo que Ele lhe confiou parecia menor aos olhos humanos. Que Ele nos encontre, meus irmãos, sem orgulho pela porção maior, sem ressentimento pelo menor, sem comparação, sem desculpas e sem talentos enterrados, mais fiéis até que Ele volte. E que a palavra pela qual orientamos a nossa vida não seja os aplausos dos homens, mas a voz do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria de seu Senhor. Que essa seja uma verdade real em nossos corações. Que possamos refletir em tudo que foi dito. Meditem novamente nessa parábola. Orem, peçam perdão, orientação, para que o Espírito nos dirija a sermos obedientes e fiéis até que Ele venha ou até que Ele resolva ter conosco.